Capítulo 103. Batalha feroz. Tudo estava mortalmente silencioso. Apenas a voz de Long Shen ecoou por todo o campo. Suas palavras dominadoras eram como um enorme martelo que atingia o âmago do coração das pessoas. Apoiado em sua espada larga cravada no chão, era como se ele fosse a única pessoa no mundo. Mesmo quando ele ficou imóvel ali, sua maneira imponente fez com que as pessoas ficassem impressionadas. De repente, ele balançou sua espada, jogando o sangue sobre ela. Diante dos olhares de todos, ele começou a caminhar até o quarto príncipe. Sua espada larga se arrastava pelo chão enquanto ele caminhava. Seu peso terrível deixou uma cicatriz profunda no chão. Aquele som suave cortando o chão soava incrivelmente alto nos ouvidos das pessoas. A expressão do quarto príncipe mudou. Sua primeira reação quando Long Shen olhou para ele foi de terror. Ele sentiu como se um deus da morte tivesse travado nele. Vá matar Long Shen. Nesse momento, o homem de túnica branca que não havia falado até esse ponto pousou sua xícara de chá. Pensando por um momento, ele acrescentou: se você não pode matá-lo, vocês também não precisam mais viver. A expressão de Xiao Yu mudou, mas ele não ousou retrucar. Olhando friamente para o quarto príncipe, ele disse às duas pessoas atrás dele: vá. Long Shen estava caminhando para a frente quando 3 pessoas o atacaram. Eles eram Xiao Yu e os outros 2 especialistas em transformação de tendão. Um deles, aquele que não tinha mais nariz, quase foi morto por Long Tianxiao no começo. Morrer. Esses 3 não foram nem um pouco descuidados depois de terem visto Long Shen derrotar o Marquês Yi, um veterano especialista em transformação de tendão, em apenas 3 movimentos. Eles explodiram com toda a força enquanto atacavam Long Shen. Xiao Yu segurava uma lança de aço em suas mãos com uma luz negra brilhando sobre ela. Ele foi o primeiro a atacar, e um estrondo sônico ensurdecedor soou. Ao longe, Long Tianxiao ficou completamente chocado. Embora Xiao Yu fosse o imperador do Grande Xia, sua base de cultivo era extremamente alta. Quando os 2 impérios estavam em guerra um contra o outro, ele uma vez lutou contra ele. Mas naquela época, os 2 estavam completamente equilibrados, sem que nenhum deles pudesse obter vantagem. Mais tarde, Xiao Yu ascendeu ao trono e o relacionamento dos 2 impérios melhorou. Nenhum outro conflito como esse ocorreu novamente. Vendo seu ataque hoje, Long Tianxiao notou que apesar de ser imperador, a base de cultivo de Xiao Yu não havia caído. Na verdade, sua base de cultivo era ainda mais refinada do que antes. Sua dedicação ao cultivo também foi o motivo pelo qual Xiao Yu teve apenas 2 filhos. O palácio imperial tinha inúmeras concubinas, mas ele não estava nem um pouco absorto em seu charme feminino. Esse tipo de força de vontade chocou os outros. Long Tianxiao se preocupava profundamente com seu filho amado e temia que ele não pudesse sobreviver. Ele decidiu matar rapidamente seus 2 oponentes e ir ajudá-lo. Embora Long Shen tenha revelado uma força de batalha completamente chocante, usando 3 habilidades de batalha de classe terrestre consecutivamente, ele ainda era muito jovem. Ele estava apenas no reino da condensação de sangue. Long Tianxiao nem sabia como ele conseguiu usar as habilidades de batalha da classe terra consecutivamente. Mas não importa o que aconteça,
3 habilidades de batalha da classe Terra esgotariam muito o Ti espiritual de alguém. Mesmo os especialistas em transformação de tendão ficariam sem Ti espiritual. Era com isso que Long Tianxiao estava mais preocupado. Estrondo. Marquês Wu e o outro especialista trabalharam juntos para bloquear um dos ataques de Long Tianxiao, mas seus órgãos internos foram muito abalados. Os dois estremeceram. Somente quando 3 deles trabalharam juntos, eles conseguiram empatar por pouco contra Long Tianxiao. Agora que o Marquês Yi havia morrido, eles foram imediatamente incapazes de suportar e ficaram tensos. Infelizmente, eles não podiam recuar neste ponto. Ambos os lados se tornaram como água e fogo sem qualquer possibilidade de reconciliação. A retirada significava apenas a morte. A única opção era continuar resistindo. Eles não esperavam matar Long Tianxiao. Eles estavam apenas esperando que os outros pudessem matar Long Shen rapidamente e depois vir ajudá-los. Vendo a estocada de Xiaoyu, Long Shen não ousou ser excessivamente confiante. Sua espada larga cortou na frente dele. Estrondo. Quando a espada e a lança colidiram, ambas as partes tiveram que recuar vários passos. Ambos se olharam em choque. Long Shen não esperava que este homem luxuosamente vestido fosse tão forte. Em termos de poder puro, ele era páreo para ele. Uma vez que Long Shen avançou para a condensação de sangue, seu Qi e sangue se fundiram e sua força cresceu explosivamente. Apesar do Marquês Yi ser um especialista em transformação de tendão, ele já podia ignorá-lo completamente. Mas Xiaoyu surpreendentemente bloqueou sua espada. Embora nenhum deles tivesse usado toda a sua força, Long Shen percebeu que essa pessoa era muito, muito mais forte que o Marquês Yi. Excelente! Em todos esses anos, além de Long Tianxiao, você é o único que poderia receber um golpe meu. Xiaoyu sacudiu sua mão levemente dormente. Embora Xiaoyu fosse o imperador do grande império Xia, ele era absolutamente obcecado pela batalha. Além disso, devido à sua força extraordinária, sua habilidade de combate era inigualável. Em toda a sua vida, ao lutar contra o mesmo reino, além de Long Tianxiao, ninguém jamais foi páreo para ele. Na verdade, ele conseguiu se tornar imperador por causa de seus punhos poderosos. Tendo sua mão ligeiramente dormente por causa de um dos ataques de Long Shen, ele ficou absolutamente chocado. Mas como ele absolutamente não podia mostrar fraqueza, acabou se gabando com confiança. Isso não significa que você é forte. Tudo o que significa é que você é um sapo em um poço que não viu o mundo. Long Shen bufou friamente. Ele não gostava desses tipos de falsificadores, especialmente aqueles que se gabavam com tanta confiança sem qualquer força verdadeira. Desgraçado! Deixe-me ver quais são as suas qualificações para ser tão insolente. Xiaoyu ficou furioso com as palavras de Long Shen. Como imperador, ser insultado assim por um adolescente era uma humilhação completa. Sua lança disparou. Um lótus floresceu na ponta da lança enquanto avançava em direção a Long Shen. O ataque anterior tinha sido apenas um ataque de sondagem. Ele tinha visto Long Shen matar o Marquês Yi em apenas 3 movimentos. E enquanto ele tinha certeza de que também poderia derrotar o Marquês Yi, ele definitivamente não poderia matá-lo em 3 movimentos.
Um sétimo especialista em Advanced of Tendon Transformation não era um oponente simples. Então ele estava realmente cheio de pavor em relação a Long Shen. Por dentro, ele estava longe de ser tão relaxado quanto parecia por fora. Em sua troca anterior que se concentrou na força bruta, ele não conseguiu obter a menor vantagem. Portanto, esse novo ataque foi baseado em habilidade e técnica. Dentro de 1000 imagens de lança que formavam um lótus, seu verdadeiro ataque estava perfeitamente oculto. Se um oponente adivinhasse errado, ele teria a chance de matá-lo com um único golpe. Essa foi uma de suas melhores jogadas. No instante em que Xiaoyu lançou esse ataque de lança, os outros dois especialistas também atacaram. Um segurava uma cimitarra enquanto o outro segurava uma foice, fechando completamente qualquer um de seus possíveis caminhos de fuga. Vendo aqueles três especialistas em transformação de tendão atacá-lo ao mesmo tempo, os olhos de Long Shen brilharam de entusiasmo. Segurando firmemente sua espada larga com ambas as mãos, ele gritou friamente: "Corte turbilhão!" Seguindo seu grito, sua espada cortou em um círculo. Ondas de ti rolaram de Long Shen para o céu como um furacão. As pessoas não conseguiam ver exatamente o que estava acontecendo dentro daquele furacão em forma de pilar. De repente, um toque explosivo veio de dentro. Parecia apenas um som, mas, ao mesmo tempo, soava como múltiplas colisões. Três figuras tristes voaram depois daquele toque. As pessoas ficaram chocadas ao ver que era o grupo de três de Xiaoyu. Xiaoyu enfiou sua lança no chão, mas ainda foi jogado para trás por mais de 30 metros, apesar de fazer o possível para parar. Uma cor vermelha doentia surgiu em seu rosto. Ele claramente sofreu uma lesão. Quanto aos outros dois, eles não eram tão poderosos quanto Xiaoyu. Eles foram lançados para trás mais de 100 metros antes de parar. Um deles levantou-se lentamente e vomitou sangue diretamente. Quanto ao outro, era o homem cujo nariz havia sido removido por Long Tianxiao. Ele vomitou bocado após bocado de sangue, no final desmaiando diretamente. O furacão finalmente parou, revelando lentamente Long Shen. Algumas pessoas quase se esqueceram de respirar quando o viram. Primeiro, ele conseguiu derrotar um especialista em transformação de tendão em apenas 3 golpes. E agora ele havia usado um ataque para forçar completamente a retirada de 3 especialistas. Esse Long Shen era basicamente uma aberração. O homem vestido de branco à distância finalmente revelou uma expressão chocada. A força de combate de Long Shen o fez pensar naqueles monstros de sua seita. Ele era apenas um discípulo externo na seita. Desta vez, ele conseguiu obter uma enorme fortuna. Contanto que ele cumprisse a missão da seita, ele poderia ser promovido para se tornar um discípulo interior. Então ele também obteria o cuidado pessoal dos anciãos da seita. E acima dos discípulos internos estavam os monstros discípulos centrais ainda mais elevados. Essas pessoas eram todas conhecidas por serem incomparáveis dentro de seu reino. Seu talento e força aterrorizantes podem fazer qualquer um enlouquecer de inveja. Quanto à atual demonstração de força de Long Shen, embora não fosse suficiente para o homem vestido de branco ficar com medo, ele sabia que Long Shen ainda estava apenas no reino da condensação de sangue. Com seu talento,
ele poderia facilmente ficar lado a lado com aqueles gênios da classe dos monstros. Ao mesmo tempo em que ficou chocado, ele também sentiu outra sensação desconfortável. Talvez fosse ciúme, um ciúme intenso e incontrolável. Tornar-se um discípulo interior era o objetivo de sua vida. Quanto a um discípulo central, isso era algo que ele nem ousava pensar. Mas se aceita aprendices sobre Long Shen, eles definitivamente fariam tudo o que pudessem, não importando o preço para que ele se juntasse à seita, e eles o tornariam um discípulo central imediatamente. Uma luz fria brilhou nos olhos do homem vestido de branco. Long Shen teve que morrer. Não era apenas porque ele era sua peça de xadrez, mas também porque não queria que outro gênio da classe monstro surgisse. Long Shen soltou um suspiro turvo. O Whirlwind-Slash era tão poderoso quanto ele esperava, mas a exaustão também era muito assustadora. Esse movimento foi algo que Long Shen inventou pessoalmente. Foi baseado nos vários estilos do Tri-Style Parting Wind. Portanto, em vez de dizer que ele mesmo o inventou, seria mais correto dizer que ele melhorou o vento separador de 3 estilos. Depois de se familiarizar com os 3 estilos do vento partindo, ele notou que seus princípios eram excelentes e não tão rígidos quanto outros movimentos. Havia muito espaço para a liberdade. Ele aprimorou o princípio do Parting Wind Slice, aumentando a velocidade e o poder e, em seguida, acrescentando o giro de uma arma marcial para formar um ataque de vento astral de tornado que criou um ataque de área que bloqueou tudo ao seu redor. Anteriormente, Long Shen havia testado apenas um pouco e descobriu que o efeito era muito bom. Sendo atacado por 3 especialistas, Long Shen estava com um pouco de medo de que seu poder não fosse suficiente, então ele usou toda a sua força para atacar sem segurar nada. O resultado foi que seu poder foi absolutamente chocante. Mas o preço também foi muito bom. Depois de apenas um ataque, ele sentiu que havia usado mais da metade de seu Ti espiritual. Long Shen pisou no chão e avançou. O poder do Whirlwind Slash foi uma surpresa agradável, mas a batalha ainda não havia terminado. Sua espada veio cortando Xiaoyu. Xiaoyu ainda não havia se recuperado daquele ataque anterior, e ao vê-lo atacar novamente, ele não pôde deixar de ficar horrorizado. Long Shen era praticamente um monstro incansável. Ele respirou fundo. Ele sabia que se ainda não usasse toda a sua força, ele realmente estaria perdido. Todo o Ti espiritual de seu corpo surgiu e fluiu loucamente em sua lança. Rachadura. O chão sob seus pés começou a rachar, e o choque em seus olhos foi substituído por confiança. Ele empurrou sua lança para frente para encontrar Long Shen, seu poder fazendo o ar ao seu redor tremer. Impulso de destruição do penhasco. Um impulso de abalar a terra. Este foi o ataque mais poderoso de Xiaoyu. Chegou rapidamente a Long Shen. Long Shen foi imediatamente bloqueado no lugar por aquela aura aterrorizante. Embora ele nunca tenha subestimado Xiaoyu, ele nunca esperou que ele possuísse um ataque tão poderoso. Isso definitivamente era algo que poderia ameaçar sua vida. Sua estrela Feng Fu circulou e o Ti espiritual imediatamente passou por seus pontos de acupuntura. Uma luz estranha apareceu sobre sua espada larga. Então vamos decidir a vitória em um movimento final. Capítulo 104. Homem de manto branco.
Uma fraca luz vermelha apareceu sobre a espada larga de Long Shen. Assim que aquela luz vermelha apareceu, ela cresceu explosivamente, envolvendo a espada em chamas ardentes. Um dragão de fogo torcido apareceu sobre sua espada larga. Dificilmente era diferente das armas de fogo condensadas pelo grão-mestre Yunti e os outros 2 mestres da pílula. Da mesma forma, emitia uma temperatura absolutamente terrivelmente alta. Depois de avançar para o reino da condensação de sangue e ter seus meridianos ampliados, a chama da besta que havia sido nutrida por dentro também cresceu junto com eles, tornando-se cada vez mais forte. Embora não houvesse como ele condensar armas de chamas verdadeiras como o grão-mestre Yunti, ele ainda era capaz de fazer com que sua chama de pílula aderisse à sua arma. Este foi um truque que veio das memórias de Long Shen. De acordo com o que ele lembrava, esse movimento deveria ser capaz de aumentar muito sua força de ataque, mas era a primeira vez que ele o usava nesta vida. Estrondo. O dragão de chamas retorcidas em sua espada se chocou contra a lança de Xiaoyu, e uma chama terrível engolfou os dois. Ah! Um grito miserável soou e uma figura voou apressadamente para fora do anel de fogo. Essa figura já estava completamente coberta de fogo e estava fazendo o possível para apagar as chamas. Long Shen foi atingido pela força retaliatória de Xiaoyu e foi forçado a recuar passo após passo, seu chi sangue tremendo. Xiaoyu realmente era forte. Mas o próprio ataque de Long Shen até o assustou. Originalmente, ele pensou que adicionar a Pilflema à arma era apenas uma forma de amplificar sua força. Ele nunca pensou que fosse praticamente uma jogada de brincadeira. A chama da pílula que ele havia condensado em sua espada fluiu imediatamente para a arma de Xiaoyu automaticamente e se liberou. Era o completo oposto do que Long Shen pensava que era. Não aderiu à arma para aumentar sua força. Em vez disso, usou o chi espiritual dentro da arma para aumentar sua própria força de chama e explodir. Durante a colisão deles agora, a Pilflema em sua espada larga saltou, engolfando Xiaoyu imediatamente. Esta foi praticamente uma técnica canalha. Enquanto seu oponente fosse bloqueá-lo, sua Pilflema explodiria e os envolveria. Essa era uma técnica que jogaria seus oponentes até a morte. Xiaoyu estava fazendo o possível para apagar as chamas por todo o corpo. Mas aquilo era Pilflema, não fogo normal. Mesmo se ele usasse seu chi espiritual para resistir, ele ainda seria queimado por inteiro. O que ninguém esperava era que Xiaoyu de repente pulasse no ar e mergulhasse direto no chão com os pés primeiro. Apenas sua cabeça ficou acima do solo. Long Shen ficou um pouco surpreso. Pensando nisso, esse provavelmente era o único método para ele extinguir aquelas chamas neste momento. Embora Pilflema fosse uma existência aterrorizante, Xiaoyu era um especialista em transformação de tendão. As chamas só lhe dariam ferimentos leves e não representariam nenhuma ameaça à sua vida. Mas, embora ele pudesse resistir, suas roupas eram incapazes de fazer o mesmo. Apesar de suas roupas serem feitas de materiais da mais alta qualidade e também possuírem sua própria força defensiva, na frente de Pilflema, eles não aguentaram por muito tempo. Uma vez que eles fossem queimados, ele só seria capaz de enfrentar todos em sua pele mais primitiva. O imperador de uma geração, um grande especialista em transformação de tendão,
ter que ficar nu na frente dos olhos de todos, provavelmente era uma sensação pior do que ser morto. Vendo Xiaoyu perfurar o chão, Long Shen pausou, distraído por um momento. Então, sem sequer pensar nisso, ele bateu com sua espada larga. Sua força aterrorizante criou uma longa vala que se estendia por toda a terra com inúmeras rachaduras se espalhando a partir dela. A terra tremeu e Xiaoyu foi lançado voando miseravelmente. Ele imediatamente vomitou sangue assim que foi forçado a sair. Desta vez, Xiaoyu cometeu um erro fatal. Tendo caído no chão, não havia como ele se esquivar do próximo ataque de Long Shen. Em seguida, acrescentando a restrição da terra, ele acabou recebendo um ferimento grave. Xiaoyu tinha acabado de sair da terra quando uma flecha atravessou seu peito como um raio, trazendo consigo uma névoa de sangue ao sair de seu corpo. Long Shen se assustou e virou a cabeça. À distância, Long Tianxiao estava segurando um arco, sua corda ainda tremendo. Não muito longe dele estavam o Marquês Wu e o outro especialista em transformação de tendão. Eles já haviam caído no chão, seus arredores uma bagunça completa. Todas as lutas são batalhas de vida ou morte. Você não pode desistir nem mesmo da menor oportunidade. Matar seu inimigo com o mínimo de esforço é o caminho certo. Long Tianxiao estava ligeiramente sem fôlego e seu rosto estava um pouco pálido. Ele havia encerrado sua batalha o mais rápido possível, pois estava preocupado com Long Shen. Depois de usar toda a sua força para derrotar os dois, até ele estava sem chi espiritual e se sentia esgotado. Mas quando ele viu a espada de Long Shen bater no chão, ele previu imediatamente o que aconteceria e pegou seu arco, esperando por sua oportunidade. Quando se tratava de experiência de combate, a diferença entre Long Shen e Long Tianxiao, que havia experimentado centenas de batalhas, era mais do que apenas um pouco. Xiaoyu olhou para seu próprio peito com dificuldade. A flecha de Long Tianxiao destruiu seu coração. A energia frenética cortou sua força vital. Como isso pôde acontecer? Xiaoyu caiu no chão, morto. Seus olhos desfocados estavam confusos e relutantes. Um imperador morreu assim. Depois que Xiaoyu morreu, o exército do grande Xia não pôde mais ser controlado. Centenas de milhares de soldados fugiram imediatamente para salvar suas vidas. Hoje, eles estavam completamente cheios de terror. Esse tipo de batalha era algo que eles simplesmente não podiam participar. Eles já tinham visto o grande exército do Império do Grito da Fênix atacar avidamente a família Long. Aquele exército semelhante a uma maré foi incapaz de romper suas defesas desde o início. Em vez disso, foram seus cadáveres que foram empilhados como montanhas e seu sangue que tingiu a terra de vermelho. Não é que eles não tivessem visto sangue antes, mas esse tipo de matança era algo que provocava seus sentimentos mais primitivos de medo. Agora que os especialistas em transformação de tendão do grande Xia estavam caindo um após o outro e o governante de seu império havia sido morto, como eles poderiam desejar continuar se enviando para a morte? Desconsiderando todos os avisos dos oficiais, todos fugiram. As tropas de elite do grande Xia fugiram como cães vadios. As tropas do Phoenix Cry Empire apenas os observaram tolamente. A situação atual no campo de batalha foi completamente revertida.
O pai e o filho da família Long foram completamente chocantes. Eles mataram especialistas em transformação de tendão consecutivamente, nenhum capaz de detê-los. Aquelas tropas, que ainda tentavam em vão matar as pessoas da família Long, tornarão-se completamente estúpidas neste momento. Eles também queriam correr, mas não conseguiram. Mesmo que fugissem, suas famílias não conseguiriam. Eles ficaram cheios de pesar e todos se retiraram para assistir à distância. De qualquer forma, a única coisa que eles podiam fazer naquele momento era assistir. Mas antes que a batalha chegasse ao fim, eles não ousariam fazer nenhum movimento facilmente novamente. Isso não era apenas algo que envolvia suas vidas, mas também poderia envolver suas famílias. Long Shen sorriu levemente para Long Tianxiao. Ele sentiu que não importa o quanto mais forte ele se tornasse, ele ainda seria aquele garoto de nariz empinado na frente de Long Tianxiao. Olhando para a situação atual da batalha, além do lado do grande mestre Yun Ti, todo o campo de batalha já havia parado. Shuiao e os outros que protegiam a família Long agora estavam completamente seguros. Balançando sua espada de volta, ele lentamente começou a caminhar em direção ao horrorizado quarto príncipe. Xu Xia, em todas as suas grandes intrigas, você alguma vez pensou que essa seria a conclusão? Long Shen perguntou friamente. O quarto príncipe olhou para Long Shen com uma expressão complicada. Sua voz era um tanto áspera quando ele disse: eu realmente nunca calculei que isso iria acontecer. Ou talvez seja isso que significa que o homem propõe, mas Deus dispõe. Nesse ponto, ele se lembrou do que o grão-mestre Yun Ti havia lhe dito. Que ditado verdadeiro! Seu plano tinha sido absolutamente perfeito, mas acabou assim. Quem poderia ter previsto isso? Seus planos originalmente estavam focados em Long Tianxiao, mas o que deveria ser uma simples peça de xadrez, Long Shen, acabou ficando tão forte que virou completamente o tabuleiro de xadrez. Agora ele havia perdido muito. Agora que chegou a esse ponto, também não vou tornar isso difícil para você. Diga-me, quem roubou minha raiz espiritual, desenterrou meu osso espiritual e pegou meu sangue espiritual? Diga-me e posso lhe dar uma morte indolor. Long Shen olhou atentamente para o quarto príncipe. Mesmo com seu autocontrole, Long Shen ainda se encontrava respirando com mais dificuldade do que o normal. A verdade sobre esse assunto estava finalmente prestes a vir à tona. Mesmo ele não conseguia manter a calma. Ele tinha que saber quem tinha sido tão malicioso para transformá-lo de um gênio talentoso em um pedaço de lixo aleijado. Por que alguém fez isso? A expressão distante de Long Tianxiao mudou. Ele olhou para Long Shen distraidamente, e uma expressão complicada apareceu em seu rosto enquanto ele suspirava. O quarto príncipe, porém, se assustou. O que você está falando? O coração de Long Shen ficou muito abalado. Ele estava monitorando de perto o quarto príncipe com sua força espiritual. Com sua alma poderosa, o quarto príncipe definitivamente não seria capaz de se deitar na frente dele. Mas então, isso significava que o quarto príncipe realmente não sabia nada sobre isso. O que estava acontecendo? Então ele não era o mesmo que Shu Yao e Shu Feng. O esquema contra seu corpo não foi feito pelo Marquês Yi. Long Shen fez uma pausa distraída. Se não fosse o Marquês Yi,
Então quem poderia ser? Ele respirou fundo. Embora estivesse muito desapontado, ele sabia que o quarto príncipe não tinha a capacidade de enganá-lo agora. Já que é assim, não há mais nada de mim. Ainda há algo que você queira dizer neste momento? Long Shen olhou para o quarto príncipe. Obviamente, Long Shen já estava completamente preparado para matar o quarto príncipe. Ele ainda não havia descoberto toda a história, mas a pessoa que tinha como alvo sua família Long assim, não importa quem fosse ou por que eles estavam fazendo isso, definitivamente não poderia ser perdoada. O quarto príncipe suspirou. Ele olhou para Long Shen de forma complicada. Eu realmente nunca pensei que depois de planejar cuidadosamente por tantos anos, o resultado final seria uma perda tão grande. Embora eu esteja um pouco confuso sobre esta perda, eu realmente não consigo sentir a menor dúvida. Long Shen, você é a primeira pessoa que admiro. Para morrer nas mãos de alguém que você admira, acho que você deveria poder morrer contente. Long Shen assentiu. Ha ha ha, me matar. Ha ha ha. O quarto príncipe riu com vontade, seus olhos cheios de desdém. Você acha que já ganhou? Você está errado. Mesmo que eu morra, você também morrerá na minha frente. Long Shen não perdia mais tempo com palavras. Carregando sua espada larga, ele atacou o quarto príncipe. Uma dúzia de especialistas em condensação de sangue correu na frente dele. Essas pessoas eram todos guerreiros da morte que o quarto príncipe havia preparado. Apesar de enfrentar alguém que eles não poderiam vencer, eles não mostraram nenhum medo quando o atacaram com suas armas. Com um único golpe de sua espada, Sword os varreu completamente. Na frente de Long Shen, essas pessoas não possuíam a menor capacidade de resistir. Tendo removido todas as barreiras com um único golpe, ele pisou no chão, correndo direto para o quarto príncipe enquanto cortava com sua espada. De repente, outra pessoa apareceu na frente do quarto príncipe. Ele agarrou levemente a ponta da espada larga com uma única mão. Aquela espada que pesava várias toneladas foi facilmente parada.